mas foi aquela ideia de que havia pessoas que não tinham um trabalho normal. E eu, como assim não tenho um trabalho normal? Então como é que elas pagam as contas? Então... Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Exatamente, então isto é um bocado estranho. Mas depois eu percebi que há outras maneiras de atingir o mesmo objetivo, ou seja, que é no mínimo pagar as contas e depois não só sobreviver, mas viver. Acho que isso é a coisa mais importante, porque muitas pessoas passam a vida a sobreviver e não a viver. Olá, sejam muito bem-vindos ao One Million Podcast. Este podcast onde nós falamos de empreendedorismo, empreendedores e pessoas que de alguma forma ousaram fazer diferente e ousam fazer diferente, transformar as suas vidas. Hoje tenho comigo o Bruno Cardoso, um jovem cheio de força e que já tem um impacto muito grande na nossa comunidade. Mas já lá vamos falar do que é o Bruno, o que é que o Bruno faz e o trabalho extraordinário que faz e a forma como ajuda muita gente. Mas antes de mais, já sabem, deixa aí o teu like e subscreve o canal, porque estou certo que vais adorar este episódio com o Bruno. E vamos já ao que interessa. Bruno, eu começo sempre desta forma, com esta pergunta: quem é que é o Bruno Cardoso? Então começamos já com uma pergunta complexa. Perguntas complexas. É sim, o Bruno... eu acho que sempre foi uma pessoa que quis fazer mais e melhor, acima de tudo. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa que comecei a ver as coisas de maneira diferente muito cedo. Ou seja, fazia-me confusão a sociedade em que nós vivemos de nos tabular, ou seja, de nós estudamos, vamos para a faculdade, não é? E depois fazemos família, ou seja, casamos e isso tudo, temos um trabalho das 9 às 5, reformamos e morremos. Ou seja, isso para mim sempre foi algo que não parecia minimamente produtivo, ou seja, parecia algo super estranho. E eu nunca me encaixei muito nisso. E então sempre quis criar coisas diferentes. E na verdade foi uma coisa que sempre surgiu naturalmente, ou seja, não foi algo que eu tive que forçar, foi algo que já era intrínseco a mim, só que eu não sabia. Eu, quando comecei a fazer algumas coisas, percebi que a isto se chamava empreendedorismo, e depois eu fui perceber o que era um empreendedor, ou seja, eu fiz ao contrário. Normalmente as pessoas começam com eu quero ser empreendedor e depois começam, eu comecei a fazer e depois é que percebi que eu me chamo um empreendedor, então comecei um bocado por aí. Mas basicamente sou uma pessoa que tenta fazer coisas diferentes e para já tem corrido bem. E o que fazes diferente fazes muito bem e é curioso, estavas aqui a falar e eu estava a olhar para ti e assim, pá, eu identifico-me com este jovem, não é? Porque, fico feliz. Não, porque foi engraçado, nós conhecemos há meia hora atrás. Sim. E logo começámos aqui numa conversa a fazer aqui um briefing aqui para o nosso episódio e há muita semelhança e é engraçado, quando as pessoas saem da caixa, um bocado como tu disseste, ousam fazer diferente. É incrível como é que o mundo também nos traz pessoas. Quando nós procuramos e estamos com a mente aberta para pessoas diferentes, o mundo também nos traz essas pessoas que nos acrescentam valor e facilmente nós encontramos muitas similaridades com essas pessoas. Isso aí é muito produtivo e nós somos a soma das pessoas com quem mais nos rodeamos e é importante nós rodearmos de pessoas que querem mais, que ousam ser mais e desde já dou-te os meus parabéns. Porque o normal é as pessoas às vezes até quererem algo, mas não fazerem por isso. Sim. E tu fazes por isso. E tu aos 18 anos começaste a fazer diferente, começaste a empreender, saíste bem fora da caixa. O que é que tu tinhas em mente aí aos 18 anos que te fez fazer assim tanta coisa diferente? E conta-nos um bocadinho do que é que tu fazes. Okay. É assim, eu estava no último ano do colégio e comecei a sentir-me frustrado, tipo do género, há aqui alguma coisa que não estava a ter certo, isto não é minimamente estimulante. Depois também é uma fase em que tu tens que decidir o que é que queres fazer depois de sair do colégio, ou seja, tu acabas e depois pensas, ok, o que é que eu vou fazer da minha vida? Tenho que fazer alguma coisa, das duas uma, ou estudo ou trabalho. E eu depois comecei a ter contacto mais com o YouTube. Ou seja, sempre que eu chegava das aulas, eu fechava-me no quarto e começava a ver coisas sobre imensos temas. E do nada começou-me a abrir uma panóplia gigante de assuntos que eu nunca na minha vida tinha ouvido falar. Nem que não falam nas escolas, não é? Também é curioso. Sim, completamente. Não falam mesmo nada nas escolas.
E então abriu-me um mundo tão grande, tão vasto de pessoas que estão a fazer coisas incríveis lá fora, e aqui também, claro. E então eu fiquei imerso naquele mundo, ou seja, eu comecei a querer cada vez aprender mais e mais e mais e mais e não me cansava de aprender. E várias das pessoas que eu via tinham características muito semelhantes às minhas, ou seja, queriam fazer sempre algo diferente, não se contentavam com o pouco que a vida lhe dava de forma natural, e então eu comecei a perceber que se calhar há aqui alguma coisa interessante que eu tenho que explorar. Nessa altura até nem era só a parte de dinheiro e finanças, isso veio um bocadinho mais tarde, pouco mais tarde. Mas foi aquela ideia de que havia pessoas que não tinham um trabalho normal. E eu, como assim não tenho um trabalho normal? Então como é que elas pagam as contas? Então... Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Exatamente, então isto é um bocado estranho. Mas depois eu percebi que há outras maneiras de atingir o mesmo objetivo, ou seja, que é no mínimo pagar as contas e depois não só sobreviver, mas viver. Acho que isso é a coisa mais importante, porque muitas pessoas passam a vida a sobreviver e não a viver. E então eu comecei a ver muita coisa, comecei a sentir que eu tenho que começar a dar da perna porque há malta que está a fazer coisas incríveis. E então eu comecei a estudar mais sobre o assunto, daí começou a vir o tema do dinheiro e a partir daí eu comecei a ler muito, a ver muitos vídeos, a ver muitas palestras e as coisas acabaram por surgir naturalmente. Eu criei o meu primeiro negócio mais ou menos com 18, 19 anos. E a questão é que... O que era? Pode saber já agora? Sim, claro. Eu tinha uma loja online de revenda de produtos da Apple. Ou seja, basicamente o que eu descobri é que... Mas na altura, pronto, eu era um miúdo, nem percebia metade das coisas que saíam hoje. Ou seja, basicamente eu limitava-me a comprar e a vender. Não havia nada de tabelas nem nada disso. Ou seja, eu estava a experimentar. E então eu percebi, isto surgiu de uma maneira muito estranha. E eu estava, depois de já ter saído do colégio, eu fui para a escola de hotelaria no Porto. Eu morava em Gaia. E então eu fazia de metro a viagem todos os dias. E a ideia surgiu dentro do metro. Porquê? Porque eu apercebi-me que todas as pessoas estavam de fones. Ou seja, não havia ninguém que estivesse a falar ou a ler ou alguma coisa. Todas as pessoas estavam de fones. E eu disse, ok. Então se todas as pessoas estão de fones é porque provavelmente as pessoas querem comprar fones. Okay. Há uma necessidade. Há uma necessidade, então eu vou dar essa necessidade que eles têm. Há uma procura, eu vou dar a oferta. Então eu comecei a pesquisar como é que eu vou arranjar produtos que sejam baratos, com margem para eu poder vender, não é? E então comecei a pesquisar e descobri... O negócio tem que dar lucro, não é caridade. Exatamente. Não, é? Não, mas e então eu percebi, bem, como é que eu vou fazer isto? Provavelmente eu tenho que ter uma empresa e tenho que ter não sei o quê. Eu disse assim, ok, como é que eu passo estes passos? Então eu descobri que havia um site que hoje toda a gente conhece, que é o AliExpress. E eu descobri que se podia comprar fones originais a preços muito mais baixos. E então foi assim que eu comecei a ter o primeiro contacto com o mundo dos negócios, que foi metendo a mão na massa e criando o meu primeiro negócio sem saber absolutamente nada daquilo. E felizmente o primeiro produto que eu tive na loja foi o que mais vendeu, ou seja, que eram os fones. E eu simplesmente mandava vir e vendia a pessoas, depois as pessoas que compravam passaram aos amigos, à família. E então aquilo começou-se a tornar um negócio super interessante porque havia muitas pessoas a comprar. Só que depois chegou a um ponto em que literalmente eu já não tinha tempo para mandar tantas encomendas. Ou seja, eu e a minha mãe íamos aos correios com um saco gigante, a senhora já nos conhecia, para fazer uns envios, não é? E eu, ainda podiam achar que era outra coisa qualquer. Ao volume que aquilo era, se calhar hoje em dia podiam pensar que era outra coisa. E então aquilo começou-se a tornar um bocado insustentável, porque já era muita coisa. Faltava a escala, não é? Sim, era complicado só. Eu comecei sozinho, depois a minha mãe, claro, as mães, pelo menos a minha, ajudavam-me sempre. E então havia já muita coisa, muita infraestrutura, e então eu usei aquele negócio como um teste, basicamente. E foi assim o primeiro contacto que eu tive com este mundo. Este foi o primeiro impacto, sim. Bruno, tu falaste aí de uma coisa, usaste aqui uma expressão que agora toda a gente conhece, falaste por exemplo do AliExpress, sim. Mas acho que
O AliExpress é quase como e esse tipo de negócio que tu fizeste, ou que é possível ainda fazê-los, é quase como a questão da história do ovo de Colombo, não é? Depois de toda a gente ver, pois, é fácil, não é? Aquele final, é muito bonito. Mas quer dizer, é preciso fazer. E porque a maior parte da malta faz, e quando digo que ainda é possível fazer esse tipo de negócio hoje em dia, porque ainda há se calhar muitos nichos de mercado, é que há muitos produtos, até talvez na Amazon ou no AliExpress, que se calhar é possível comercializá-los desta forma, e para quem está a começar, para fazer algum pé de meia, para depois até começar um negócio, ou para começar a fazer investimentos, até quem é jovem, e somos todos jovens, podemos até começar por aí, não é? Às vezes as pessoas não fazem porque é demasiado óbvio. E nós temos que fazer, às vezes, o que é demasiado óbvio para perceber e para começar a escalar para outros mundos. É importante nós termos consciência de que sempre que formos começar algo, vamos começar pelo zero. Só que a maior parte das pessoas nunca quer começar pelo zero, quer começar já. E outra vez estava a ter uma publicação tua que tu dizias o seguinte, que é: ainda não tenho o dinheiro certo para começar a investir. E ainda quero ter 1000 euros, e quem tem 1000 quer ter 2000, algo do género. Quem tem 2000, acho que tem assim, podem ver no Instagram do Bruno, que o Bruno fala disso. E é curioso que esse síndrome que se passa nos investimentos também se passa nos negócios, ou passa-se em quase tudo na vida. Ou, por exemplo, para fazermos um podcast, a malta quer ter tudo perfeitinho, tudo direitinho. Nós falámos aqui da questão do síndrome do mestre, e é demasiado óbvio toda a gente ter noção de tem que passar pelo ponto zero, mas por ser demasiado óbvio as pessoas não querem passar por ele. E, por exemplo, tu falaste isso, hoje em dia toda a gente conhece a AliExpress. Ok, mas há que fazer, há que experimentar. E tu tiveste essa audácia aos 18 anos, e não foi assim há tanto tempo atrás, não é? Mas tiveste essa audácia de fazer. E tu já agora estavas aqui a falar, eu tomei essa nota. A tua mãe ajudava-te. Sentiste sempre tiveste esse apoio da tua mãe, da tua família, ou mesmo nesta tua caminhada, porque tu o que tu fazes é diferente, muito semelhante àquilo que eu faço, em termos de conceituais, que é a forma como se calhar como vivemos a nossa vida, muito fora da caixa, fora daquilo que era o expectável, não é? Daquilo que nos ensinam na escola, do tal pai pobre. Mas a grande dificuldade, às vezes, para as pessoas fazerem diferente é sentem que a família não vai ajudar, sentem que os amigos não vão compreender, ou que os amigos que temos hoje, se fizermos alguma coisa diferente, vão deixar de ser nossos amigos. Como é que foi esta tua jornada, já que falaste nisto na jornada, na caminhada, como é que foi esta tua jornada, esta caminhada, neste processo de lidares com as ideias, as frustrações, as expectativas que os outros tinham de ti? Sim, eu acho que nunca pensei muito no que é que os outros achavam que eu ia fazer. Ou seja, a minha mãe sempre foi uma pessoa que apoiou literalmente tudo o que eu fazia. A minha mãe é a pessoa mais orgulhosa em tudo o que eu faço. E eu devo-lhe muito a ela, não é, como é óbvio. Mas a minha mãe sempre disse: vai, faz acontecer. Independentemente de ser aqui ou fora, ou a vender amendoins na praia, ou a criar um negócio gigante em Nova Iorque, faz. E nós estamos cá para te ajudar no que nós pudermos, nós só queremos é que tu sejas feliz. E a minha mãe sempre me ajudou, se calhar sem se aperceber, a criar aquele mindset de: ok, não tenhas medo, faz. Se não correr bem, não há problema. Adaptas, percebes o que é que aconteceu e partes para outra, ou continuas na mesma com os ensinamentos que aprendeste e evoluís. A minha mãe sempre foi uma pessoa que me puxou a ser cada vez melhor. Não com aquela pressão tipo samurai, mas devagarinho sempre disse: tu tens a capacidade de ser bom, tens a capacidade de ser o melhor no que tu fazes, se quiseres, se te empenhares. E então eu sempre pensei um bocado nisso, tipo, gente, se calhar minha mãe até tem razão. Claro que nós estamos naquela idade em que nós não ouvimos muito os nossos pais, mas ela, sem se aperceber, foi-me apoiando muito até ao ponto em que eu estou hoje, e por isso é que eu digo que lhe devo muito, porque ela sempre me puxou para a frente. O meu pai é mais pés assentes na terra, o meu pai é mais cético. Hoje, quando ele percebeu que realmente isto até estava a correr bem, agora já vi as lives todas, já acompanha, já partilha com os amigos, já no trabalho já é o pai orgulhoso. Mas no início foi um bocado estranho dizer-lhe que ia começar a criar infoprodutos de bolsa, porque ele disse:
mas tu não percebes nada de bolsa, tu vais fazer o quê? E então ele sempre ficou assim um bocadinho de pé atrás, mas agora percebe que afinal, se calhar o miúdo até sabe o que é que está a fazer. Isso acontece muito nas nossas jornadas. Acontece. Os outros, primeiro, não é, duvidam, não é, questionam, às vezes até dão para trás e depois com o passar do tempo até às vezes os haters depois passam a ser os maiores fãs. Não é que seja no caso que o teu pai tenha sido um hater, não é o caso, mas às vezes é aquelas pessoas que muitas das vezes, não nos apoiam, também não nos prejudicam, estão ali só a ver. E é engraçado como com o tempo e com a nossa consistência e com este poder da disciplina, nós já lá vamos, que eu sei que é um tema também que te é muito querido e só tens resultados se assim o fores. Nós quando fazemos o caminho e quando os resultados começam a aparecer, as pessoas parece que se transformam, não é? E começam a então, Bruno, André, então mas o que é que se passa? E quero ver, olha, mostra-me lá o que é que tu fazes. Não é? Acontece isso. Mas e se calhar nós estamos a falar também para muita gente que nos está a ver e que também gostava de ter um negócio ou também gostava de começar a investir, mas existem muitas objeções na cabeça das pessoas. E uma delas é, eu acredito e lido muitas vezes com isso, que é as pessoas têm muito medo de serem incompreendidas, têm muito medo de sair fora da caixa. Por um lado tem esse desejo, mas como ainda não é um desejo ardente, não é algo que seja que coloque um ímpeto muito grande, não é? Que gera ação massiva, as pessoas deixam-se tolher um bocado pelo medo. Acontece muito isso. Tu de alguma forma sentiste isso? Já me disseste que não, mas hoje em dia tu ajudas muita gente e tens, já tive a oportunidade de observar, tu disseste, tens infoprodutos muito bons relacionados com investimento, com a bolsa, ETFs e por aí fora. E sentes que ainda existe essa objeção nas pessoas que te procuram ou de uma forma geral na sociedade? Sim, sem dúvida. Eu acho que nós temos... Se nós, tudo o que nós não entendemos ou não compreendemos vai-nos sempre gerar medo. Qualquer coisa que nós não tenhamos o conhecimento para avançar vai-nos sempre gerar medo. E acho que hoje as pessoas, não é, por exemplo, mesmo no online, eu acho que as pessoas não têm medo de começar, não têm medo de... Às vezes nem é só o arriscar, eu acho que as pessoas têm mais medo é de não serem aceites. São duas coisas diferentes. Porque medo toda a gente tem. Agora, nós temos o medo que nos paralisa e o medo que nos motiva, que são duas coisas diferentes. Ou seja, eu sinto que nunca deixei que o medo de fazer algo novo, algo grande, me paralisasse. Eu quis sempre que o medo fosse algo que me motivasse, que me fizesse sentir vivo. Porque... hoje em dia as pessoas querem começar a investir, há imensas pessoas que eu tenho contacto todos os dias, amigos de amigos de amigos de amigos, que querem começar a investir e que todos os dias me perguntam em que é que eu devo investir? Só que a questão é, as pessoas têm que entender que o investimento é algo que pode ser atingido por qualquer pessoa pode literalmente começar, e que grande parte das coisas que nos impedem hoje em dia de começar a investir são, na maioria delas, puros mitos que foram criados na sociedade. Puros mitos porque quanto menos as pessoas estiverem informadas sobre a educação financeira, mais fácil é de controlá-las. É a minha opinião. E por isso é que nós vemos o que acontece hoje no sistema de educação. E eu acho que não é... Eu acredito que o governo sabe que, como é óbvio, que nós precisamos. Era mesmo por saber. Exatamente, eu acho que isto é a minha opinião. E eu não quero criar aqui uma teoria da conspiração, mas estás à vontade. Eu vou-te já te pôr à vontade para te perceberes um bocado este meu conceito, que é a minha mãe é professora, eu venho de uma família de professores. E como deves calcular, eu falo muito sobre educação. Ainda no último episódio tivemos aqui a Joana Pinho, que é professora e está a tirar um doutoramento também em educação. E nós falamos muito disto, que é, eu às vezes tenho discussões saudáveis com a minha mãe sobre este drama, que para mim é um drama, que é, não se fala de... há uma iliteracia financeira tremenda no nosso sistema de educação. Ou seja, acho que é quase um sistema de deseducação no que toca à preparação das pessoas para a vida real. Porque ensina-se os meninos a fazer tudo, a fazer derivadas, isto e aquilo na matemática, que é interessante, mas às vezes é importante a malta ensinar, se calhar a malta a fazer um Excel, por exemplo, coisa simples, com o deve e o haver. Simples, uma questão de só gestão financeira, para depois conseguirem as pessoas perceberem o que é que sobra e o que é que podem fazer com o que é que sobra. E se calhar aí
por exemplo, começarem a investir para que no futuro comece a sobrar mais, ou comece a render mais. E isto para te pôr logo à vontade com a questão do complô, nós chamamos literalmente os bois pelos nomes, e só uma das missões que eu tenho é esta, é de mostrar às pessoas que é possível as pessoas viverem daquilo que realmente querem. Mas para isso tem que se formar. E assusta-me muito como é que cá em Portugal ainda se continua a não se dar formação sobre isto. Ainda a Joana Pinho no outro dia estava aqui a falar e estava a dizer, nós às vezes temos exemplos de pais que já são empreendedores e os filhos dizem, então o que é que queres ser o que é que queres ser? Aquela pergunta, a típica pergunta é, o que é que queres ser quando fores grande? E se o menino disser, olha, eu quero ser corretor da bolsa, eu quero investir na bolsa, eu quero ser investidor, eu quero ser empreendedor, eu quero ser empresário, as professoras dizem assim, não, isso não, o rapaz está maluco. Não é só bombeiro, polícia... Não tem que ser aquilo, não é? E a minha pergunta é, porquê que continua a ser assim? Eu acho que é por falta de informação. Eu acho que as pessoas... Aliás, eu acho que tudo o que sai fora do normal assusta. E é normal que assim seja. Mas a questão aqui é que, voltando àquele ponto que nós estávamos a falar, eu acho que a questão aqui é, como é óbvio, o Estado sabe que é importante nós sabermos sobre dinheiro. É óbvio. As pessoas que estão lá sabem a importância disso. Agora, na minha opinião, eu acho que é muito mais fácil controlar uma população que não tem conhecimento do que controlar uma população que tem conhecimento. Isto é a minha opinião. Agora, não é por acaso que países nórdicos como a Suécia, a Noruega, a Dinamarca são países avançados em tudo, incluindo educação financeira. Ou seja, são países que prosperam do conhecimento que a população tem. Agora, a questão é, eu acho que Portugal tem que se adaptar a isso, tem que entender que se toda a gente evoluir, o país vai evoluir com isso. A questão é se querem que o país evolua dessa forma. Mas isso aí já é outra história. E vamos entrar em políticas à parte, não é? E acho que não é também o nosso objetivo. Não. E estavas a falar de uma coisa, se calhar para acrescentar, e corrijo-me se estiver errado, que tu dominas bem mais a história do que o quê. Eu acredito que se houver um conhecimento financeiro no seio familiar, se houver uma boa disciplina económica ou financeira no seio familiar, vai haver um fenómeno de bola de neve, de cascata positiva, e que toda a gente, as cidades vão ter uma melhor economia, os municípios, as regiões, e o próprio país iria usufruir muito mais, e tudo começa no seio familiar, não é? E agora é importante haver pessoas, se calhar como tu, que quebram o padrão e que mostram que é possível e que literalmente educam as pessoas a cuidar do seu dinheiro, porque, ok, nós temos várias formas de ter dinheiro e tu se calhar podes falar sobre isso, que é, nós podemos gerir aquele que temos o certinho, mas também a vida não tem que ser, como tu disseste, trabalhar sempre das 9 às 5 e comer sempre o mesmo arrozinho, e já que temos aqui o nosso amigo brasileiro connosco, não é? Eu gosto muito, não basta só arroz, um bocadinho de feijão, não é? Feijão, uma farofa, não é? Uma couve mineira cortadinha também é bom, não é? A malta não tem que comer sempre o mesmo arrozinho. Como é que as pessoas, Bruno, falando um bocado daquilo que tu fazes, como é que as pessoas podem começar a pôr um feijãozinho e uma couve mineira no prato e não terem que só que viver dos salários? Acima de tudo, primeiro de tudo, eu acho que as pessoas têm que entender que há algo mais do que trabalhar das 9 às 5. Primeiro de tudo, porque há muitas pessoas que morrem sem entender isto. Agora não é das 9 às 5, agora é quase das 9 às 7h30. Das 9 às 7h30, exatamente. Agora é um bocado por aí. E vai continuar cada vez a ser mais, eu acho. Mas a questão é, eu acho que primeiro de tudo as pessoas têm que entender que existe outra alternativa, primeiro de tudo. Porque nós nunca sentimos falta de algo que nós não sabemos. Ou seja, nós primeiro temos que ter contacto com essa realidade, entender que se calhar há pessoas que fazem coisas diferentes, primeiro de tudo. Depois, eu acho que as pessoas têm que entender que grande parte da informação que têm sobre o investimento é mito. Há muitos mitos que existem hoje, sei lá, é preciso muito dinheiro para investir na bolsa, é mentira. Nós podemos começar a investir em alguns ativos que sejam bons para quem está a começar com 50, 60, 70 euros, menos que isso às vezes. Ou seja, a barreira do valor com que começamos não existe. Em segundo, também é importante as pessoas perceberem que, lá está, que a bolsa não é para milionários, porque não é.
e que a Bolsa não é um bicho de 7 cabeças. Não é, por exemplo, aquela loucura que nós vemos, por exemplo, quando vemos filmes como O Lobo de Wall Street ou o filme Wall Street mesmo. Ou seja, investir não tem que ser aquela loucura que é Wall Street, ou seja, das pessoas andarem aos berros, a matarem-se umas às outras, a agarrar-se. Investir não tem que ser assim. Quando vocês se tornam investidores, vocês não têm que estar todos os dias a olhar para a vossa corretora. Isso, aliás, isso é exatamente o que eu faço ao contrário. Ou seja, isto permite-me ter uma vida muito mais tranquila. Ou seja, permite-me se calhar não me preocupar tanto com o que me preocupava antes. E vocês podem começar a investir com um pouco e criarem um pé de meia interessante. Se vocês o souberem aplicar de forma correta, as coisas fluem naturalmente. Não tem que ser aquela loucura maluca que é a ideia que nós temos do Wall Street. E acho que isso são os principais mitos, que é, não é preciso ser rico e acima de tudo não é preciso ter muito dinheiro, não é preciso ser um gênio da matemática, que acontece muitas vezes. As pessoas dizem, ok, mesmo que eu tenha dinheiro precisava de saber muito, de ser um gênio da matemática. Uma novidade é que eu sou muito mau a matemática, porque a Bolsa não tem nada a ver com matemática, tem muito mais a ver com outras coisas que nós devemos falar mais para a frente. Por isso, acho que é um bom começo. Não precisam de investir com muito dinheiro e não precisam de ser nenhum gênio. São os dois grandes mitos que eu ouço todos os dias e que impedem imensas pessoas de começarem a investir. Bruno, já que estamos aqui também para agregar valor às pessoas e para quem nos está a ouvir, e desde já, se estás a gostar, deixa aqui o teu like, porque o que o Bruno vai dizer, e já disse que vai dizer a seguir, ainda mais valor vai agregar, como é que tu na prática podes ajudar as pessoas, porque eu sei que tens cursos online, como é que as pessoas podem chegar até ti e ter acesso a essa tua informação? Pronto, é assim, há várias maneiras, mas só explicando um bocadinho como é que isto aconteceu. Manda bala. Manda bala. Não, é assim, o que aconteceu foi que eu comecei a publicar algum conteúdo online por peças, ou seja, uma pecinha aqui, outra pecinha ali. E o que aconteceu foi que as pessoas começaram a ter interesse em que houvesse uma estrutura, ou seja, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ou seja, um passo a passo, literalmente, como é que as pessoas devem começar. Porque o que é que acontece hoje? Um dos grandes erros das pessoas é começarem a ouvir muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso foi um erro que me afetou a mim também. Ou seja, o que é que... Sei bem que é isso. Exato. Eu acho que todos nós que estamos no online sabemos o que é que isso é. O que é que acontece? Nós vamos buscar um bocadinho de informação à pessoa A, um bocadinho de informação à pessoa B, à pessoa C, à pessoa D. E o que acontece é que, primeiro, temos fragmentos de informação e, segundo, temos opiniões diferentes. Se nós juntarmos essas duas coisas, vai criar um burnout na nossa cabeça, porque são temas completamente diferentes, opiniões completamente diferentes, estratégias completamente diferentes, e nós não conseguimos fazer uma boa omelete com uma banana e um ovo. Se calhar não vai pintar tão bem, se calhar só com o ovo. E então o que acontece é um bocado isso. As pessoas têm que perceber que tem que haver uma linha contínua. E então começou a haver a necessidade de as pessoas terem alguma estrutura. E o primeiro curso de Bolsa de Valores, que é o Bolsa de Valores para Iniciantes, surgiu assim. Surgiu com um passo a passo de como é que as pessoas podem começar a investir, desde o ponto A até ao ponto Z. E esse curso está disponível lá no meu Instagram. É basicamente para quem não sabe de nada de Bolsa de Valores e quer começar. E eu, quem estiver interessado, basta clicar lá no link do meu Instagram, está lá as informações todas. E foi assim que surgiu, basicamente. E com esse produto depois vieram outros produtos. Mas esse é o que normalmente as pessoas começam, porque lá está, como nós estávamos a falar no início, as pessoas não sabem nada, mas querem saber. E então, aí está a estrutura toda. Está os ensinamentos todos que eu aprendi durante este tempo todo, mas para iniciantes. Top. E é muito... Estou curioso. Isto é o melhor que podemos ouvir depois de falarmos daquilo que fazemos. A outra pessoa do outro lado está curiosa e querer saber mais. Sim. Que é fundamental. Bruno, falaste aqui de uma coisa que foi, eu não percebi nada de matemática, ou percebes pouco de matemática, que não é uma condição nada, quase... se calhar é um bocado exagerado. Pronto, um pouquinho. Certamente que hoje em dia percebes bastante, mas às vezes é o que tu dizes, não temos que chegar ao exame de matemática do
12º ano e tirar um 19 ou um 20 para podermos fazer coisas diferentes, não é? 9,5. Não é? Convém saber somar, 9,5. fazer uma conta, dividir, não é? E umas de multiplicar, pronto, Exato. já se começa. Mas não é, lá está, não é uma condição quase aqui sine qua non para nós começarmos a fazer, a investir e a ter negócios. É importante olhar para as coisas e aprender. E aquilo que tu disseste é, hoje em dia, para quem quer começar, existem muitas pessoas disponíveis para nos ajudar. Mas as pessoas também têm que ter esta curiosidade e esta fome de aprender. E especialmente depois, ok, eu quero aprender, vou escolher com pessoas certas. Quais é que são essas pessoas? Aí a quem é que nós devemos fazer perguntas? A quem já fez o caminho que nós queremos fazer. Porque o que acontece muitas das vezes é, ok, vamos supor que eu agora até quero aprender algo sobre bolsa ou sobre fazer investimentos. O que é que eu faço? Vou perguntar às pessoas, se calhar vou perguntar aos meus pais, ou vou perguntar ao meu amigo que nunca investiu €1. E aquela pessoa vai dizer aquilo que vai criar aquelas ideias todas pré-concebidas, aqueles estigmas, não faças isso porque vais perder o dinheiro, não faças isso, vais ser enganado, não vais por aí porque só ganha dinheiro quem já tem muito dinheiro. Não é mentira de todo, mas também é um processo. Sim. Ou seja, as pessoas tendem a fazer perguntas e a tirar dúvidas e a querer ser esclarecidas com quem não fez. Acho que é um erro que castra logo pela raiz. E o pior é quando deixam de fazer as coisas porque pessoas que nunca fizeram as desmotivam a fazer. Acho que isso é o pior de tudo. E nós também, na nossa forma de empreender, também levamos muito com isso, que é as pessoas nunca experimentaram, a maior parte nunca empreendeu. A maior parte nunca empreendeu online, nunca utilizou marketing digital, nunca trabalhou, por exemplo, com network marketing para trabalhar. E nem fazem, até têm vontade de experimentar e nem experimentam porque vão-me perguntar a N pessoas que nunca investiram €1 e nem nunca tiveram um negócio na vida. E é o que tu dizes, o que é que vai? O bichinho de confusão que existe na cabeça vai passar a ser um bichão. Não é? E aquilo é um fantasma que, ok, não é? E as pessoas, o medo, há duas hipóteses, ou nos faz andar muito ou nos faz paralisar. E este erro é, as pessoas têm que deixar urgentemente de fazer perguntas a quem nunca fez. Façam perguntas a quem já fez. E hoje em dia, se as pessoas não confiam quem está online, não confiam nas pessoas que conhecem presencialmente, acho que há uma ferramenta e que eu e tu, nas nossas redes sociais, falamos muito disso, que é a questão dos livros. E nós podemos fazer perguntas certas a um bom livro. E tu falaste de um dos livros que falas muito, e já que falamos aqui de negócio, de empreendedorismo, de investimento, que é o Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Como é que surgiu este livro na tua vida e que impacto é que tem na tua vida e nas pessoas com quem tu ajudas e com quem tu trabalhas? O Pai Rico, Pai Pobre foi um livro que teve imenso impacto na minha vida, porque deu-me a noção, que eu acho que é a noção mais importante que as pessoas devem ter. Se alguma coisa retirarem deste episódio, é a diferença entre ativos e passivos. Porque muitas vezes as pessoas não entendem a diferença entre um ativo e um passivo. E esse livro ensinou-me essa diferença. Ensinou-me que a única coisa que nós devemos comprar são ativos. É a única coisa que nós devemos comprar. O que é que acontece? Eu aí percebi que grande parte das pessoas está constantemente a comprar passivos sem nunca se aperceber disso. Ou seja, primeiro de tudo, o que é um ativo e um passivo, para esclarecer? Um ativo é tudo o que nos coloca dinheiro no bolso. E um passivo é tudo o que nos retira dinheiro do bolso. O que é que acontece? Muitas pessoas passam a vida inteira a comprar coisas que nunca lhes vão dar dinheiro. Ou seja, estamos a falar de, por exemplo, comprar um carro para uso pessoal, ou seja, é uma coisa que nunca nos vai dar dinheiro, só nos vai tirar dinheiro. Uma casa para uso pessoal será algo que nunca nos vai dar dinheiro, só nos vai retirar dinheiro. E pessoas que... Esta nova fase agora há muitas pessoas que pedem crédito para ir de férias, é uma coisa interessante. E pedem crédito para iPhones, é uma coisa interessante. Mas acredita que o fazem. Sim, é um fenómeno que eu conheci recentemente e que achei incrível. Que é incrível de mau, atenção. Que é contrair dívida para comprar passivos, constantemente. E não há nada de mau em contrair dívida. Atenção, há dívida boa e dívida má, são duas coisas. Isso também é outro mito, já agora. É que a dívida é toda má.
Não é. Há dívida boa e dívida má. Dívida má é quando nós usamos essa dívida para comprar algo que nunca vai gerar dinheiro. Dívida boa é quando nós usamos a alavancagem, ou seja, dinheiro que não é nosso, para comprar ativos que nos vão gerar dinheiro. Se nós comprarmos uma casa para arrendar, vamos contrair dívida ao banco para nos gerar ainda mais dinheiro. Ou seja, as pessoas que vão para lá, basicamente, elas vão-nos pagar o empréstimo e nós ainda ficamos com dinheiro. Ou seja, há que desmistificar isto também. Mas a única coisa que vocês devem entender se querem tornar pessoas com abundância financeira é que vocês têm que comprar muito mais ativos do que passivos. Tão simples quanto isso. Sim. E às vezes é possível comparar algo que nós achamos que é um passivo e transformá-lo num ativo. Vou dar um exemplo, que é, nós podemos falar esta questão do iPhone. Se o iPhone for comprado para uso pessoal e para andar a fazer scroll down no Instagram, é um passivo. Mas se for usado para gravar, fazer conteúdo, para trabalharmos no nosso negócio, para irmos a uma corretora a ver se aquilo está a andar ou não, se calhar pode ser um bom ativo. Depende da forma como é que nós usamos as coisas. É que disseste, um carro, depende, se nós usarmos um carro para andar a distribuir encomendas... Ou simplesmente fazer um motorista da Uber, ou fazer um táxi, ou isso, o carro vai te gerar dinheiro. Tudo tem a ver com, não é... as coisas não são passivos ou são ativos pela nomenclatura que têm, mas sim pelo uso que nós lhe damos. Isso aí muda tudo, porque às vezes as pessoas também dizem, ok, mas isto é aquilo. Não, tem muito a ver, acho que a primeira forma como tu resumiste é, o que nos mete dinheiro no bolso é um ativo. E é importante as pessoas perceberem que, se calhar a única coisa que hoje em dia tem que lhes mete dinheiro no bolso é o ordenado. Sim. Não é? E se calhar se formos a ver, ao final do mês, se calhar não se mete assim tanto dinheiro no bolso. Sim, e acima de tudo, o que me faz mais confusão é as pessoas não entenderem que nunca devemos depender apenas de uma fonte de rendimento. Nunca. Independentemente de ser a coisa mais estável agora, isso nunca pode acontecer. E a pandemia vem mostrar que isso do estável... Sim, completamente. Tem um grande ponto de interrogação à frente. Eu aprendi imenso nesta pandemia. Imenso. Foi das fases em que mais abre-olhos me deu. Completamente. Para tudo. No início da pandemia foi curioso que no dia em que a pandemia estourou, eu era para estar a apanhar um avião para ir para Miami, a fazer um cruzeiro de lá de 10 dias em Miami, e passei ali por um período de, acho que foram 24 horas de grande frustração. Não pela viagem em si, porque eu também, a minha área de formação está muito relacionada com esta questão da virologia propriamente, e percebi-me da perigosidade do que estava a vir, do que já era realidade, mas também porque um dos meus negócios online está relacionado com a questão do turismo, e assustei-me bastante. Mas também, devido também aos elementos pessoal, não é? Este mindset que nós vamos cultivando, e o que é que eu pensei? Bem, André, tenho duas hipóteses. Lá está, o fenómeno do medo. Ou me paralisava, ia pôr em causa tudo aquilo que eu andava a semear, ou me fazia agir. E naquele momento, na primeira ou na segunda semana, dia 11 ou 12 de março de 2020, eu tomei uma decisão. E tudo na vida tem a ver com decisões. É que nós podemos investir ou não investir, não há aqui o meio termo. Ou investimos ou não investimos. Ou temos um negócio ou não temos um negócio. Ou estudamos ou não estudamos. E a maior parte da malta vive nestes meios termos, que é o tentar, o eu vou fazer. E eu e tu jogámos handball e não há aqui o meio remate, não é? Ou a malta remata ou não remata, não é? Não, ou vai à baliza ou não vai. Não há meio remate, não é? Não. Pronto. E eu na altura tomei uma decisão que foi, vou aproveitar este período, que nós não sabíamos se era um mês, se eram 2, já vai em mais de ano e meio, mas daqueles primeiros 3, 4 meses em que nós estivemos quase naquele lockdown e tivemos tempo, eu vou aproveitar aquilo para aprender, porque eu sei que isto vai passar. Se calhar ainda não passou, já passou muito do que acho que a pior parte, obviamente, que esperemos nós que já tinha passado. Eu já acredito. Mas vamos acreditar que sim, sim, não é? Sim, eu sou uma pessoa otimista, penso desta forma. Mas eu sabia que isto ia passar. E falei com muita gente, eu tenho uma equipa consideravelmente grande, na altura eu falava para cerca de 200, 300 pessoas, hoje em dia já somos mais de 500 pessoas, e dizes assim, olha, isto aqui vai passar, nós temos duas hipóteses, qual é a versão, tu podes hoje escolher qual é a versão que tu vais ter de ti mesmo daqui a um ano, ou um ano e meio, ou 2 anos, quando isto passar. E isto marcou a diferença.
E hoje em dia há pessoas que olham para trás hoje em dia e que se arrependem. Eu podia ter aproveitado. Eu passei o lockdown, passei a pandemia, o confinamento, estava-me a esquecer da palavra em português. O confinamento, o brasileiro não me ajuda. Bernardo, manda bala, quando eu não souber, quer fazer a tradução, vai ao Google. e isto aqui, e há pessoas que hoje em dia olham para trás e dizem assim, o meu confinamento eu não aprendi nada. Eu dizia sempre às pessoas, queiram ser uma melhor versão. Tu disseste isto da tua mãe no início, a tua mãe ajudava todos os dias a ser um bocadinho melhor, 1% melhor. Queiram ser a melhor versão. E as pessoas tiveram uma oportunidade e ainda têm a oportunidade de se transformar. A pergunta é, quantos livros é que leste? Eu não estou a fazer partido que certamente que leste. Quantos podcasts que te ajudavam a cultivar ouviste? Sei lá, quantos cursos é que compraste? Ainda há pouco estava a falar com a Rita. Ela perguntou, compraste um curso no Hotmart? Sim, comprei. Ela chegou lá, abriu, tinha 5 ou 6 cursos abertos. Ou seja, foi curso que eu comprei, ou seja, investi, paguei no dinheiro que tinha, pronto, olha, fui comer menos vezes fora. É outro tipo de investimento, que é nós investirmos em informação. Que é para mim o melhor. Que se pode alavancar bastante. E tu falaste lá num dos teus. Eu conheci-te há uma semana atrás, nas redes sociais, presencialmente agora, e estive aqui no bom sentido, a esmifrar o teu Instagram e tinhas lá desta questão da dívida, na dívida boa, não é? dá interação, não é? Dá alavancagem para o algoritmo. Podes passar lá o tempo que quiseres, não pagas mais por isso. E estava lá e tinhas lá a questão da dívida, tinhas dívida boa e dívida má, que ainda agora falaste, e uma das dívidas boas é assim, eu não estou a dizer para as pessoas se endividarem para comprarem educação, para investirem, mas na dúvida, pergunta-me assim, vale a pena comprar um iPhone de 1000 euros e pedir um crédito, um iPhone de 1000 euros, ou comprar o iPhone em cartão, ou comprar um telefone de 200 e 300 euros e os 700 ou 800 euros restantes e investi-los em educação? Se calhar a opção B. Se calhar a opção B. Depende sempre do caso da pessoa, mas sim, pronto, sim, mas de forma geral. Obviamente sim. Que isto é, nós não damos receitas, nós damos a nossa opinião. Sim, mas é. E isto é muito importante. Mais uma vez, vou usar este verbo que é assusta-me e preocupa-me. Como é que as pessoas deixaram passar esta oportunidade e ainda estão a deixar passar esta oportunidade de se transformarem em serem pessoas melhores? Porque eu acredito que o dia-a-dia, a lufa-lufa do cotidiano, desvia muitas pessoas às vezes daquilo que são os sonhos delas, de que é que são os desejos, e não têm tempo para parar, para pensar. E hoje, na altura que estava na universidade, dizia assim, eu um dia vou parar e vou ter um ano sabático para estudar, não é? Sim. E para, vou lá... Todos nós já pensamos nisso, pelo menos. E hoje em dia tivemos toda esta oportunidade. Sim, foi um ano sabático forçado, basicamente. Porque às vezes eu falava com pessoas para apresentar uma oportunidade de negócio e as pessoas diziam, eu não tenho tempo. E eu pensei assim em março de 2020, malta, esta objeção do tempo, disse isto a muita gente, esta objeção do tempo acabou, porque agora as pessoas vão ter tempo. Sim, mas também por acaso agora tocaste num ponto que eu acho que é interessante. Há muitas desculpas e essa é a mais comum, que é não tenho tempo. Para mim não é desculpa, por exemplo. Qualquer pessoa que me diga isso, eu digo, não, tu não tens... a questão não é o tempo, tu não tens, é a prioridade disso ser o teu foco. Ou seja, eu não tenho tempo para investir. Não, tu tens tempo, tu não tens, não é uma prioridade para ti. Porque se fosse uma prioridade, tu arranjavas tempo. É vontade. Pois. Eu dou muitas vezes este exemplo, que é, às vezes nós estamos na casa, à noite, por exemplo, eu tenho uma casa em Trás-os-Montes, e lá faz um frio para chuchu. Nós somos os dois aqui do Porto, eu nasci mesmo no centro do Porto e faz um braiol do caraças, não é? Para não dar outra palavra. E às vezes tem tudo a ver com esta questão da prioridade e da necessidade e da vontade e do desejo, que é, está frio e dá-nos aquele apertozinho à meia da noite para fazer um xixizinho, não é? E a malta pensa, tentas aguentar? Tenta aguentar, se estiver muito frio tenta aguentar, mas provavelmente não vou conseguir. Pronto, mas chegas a um ponto em que te levantas e vais, não é? Tem que ser. Não é? Imagina, se estás com a tua namorada, ele alça a perna, mete o joelho em cima da bexiga e tu chegas a um ponto e tens duas hipóteses. Ou fazes na cama, não é? Que não é uma boa ideia. Não é boa ideia, malta, não façam isso. Em casa, não tentem isto em casa. Ou te levantas e vais à casa de banho. Ou seja, por muito que a tua vontade seja estar na cama no cantinho, a necessidade... do caso da necessidade, obriga-te a que te levantes e a que vás à casa de banho. E foi por causa disso que eu também comecei. Ou seja, porque eu senti que assim não dava para continuar mais assim. Ou seja, eu sabia que este não era o caminho correto. Quando eu comecei, eu percebi isto não bate certo, não faz sentido, está completamente fora do que eu sou. Este cotidiano.
E eu comecei a empreender por necessidade própria, do género. Eu usei o empreendedorismo como uma maneira de me exprimir, mais do que tudo. Por exemplo, eu quando comecei a fazer estes conteúdos mais no Instagram, o que eu pensei foi, eu quando comecei a acumular conhecimento, eu tinha a necessidade de o mandar cá para fora, porque estava a começar a acumular muito conhecimento e eu tenho a necessidade de mandar as coisas cá para fora. Ou seja, e eu comecei a empreender esta vertente mais do conteúdo online porque eu sentia que estava a ser invejoso. Ou seja, de o manter todo para mim. E senti mesmo a necessidade de partilhar com os outros, tipo, o que é que vocês acham disto? E as coisas começaram assim na brincadeira. Foi por necessidade, por isso eu acho que é bom o teu exemplo. Há uma frase que eu ouvi que é esta: quem sou eu para esconder ao mundo aquilo que cá vim cá fazer? Sim. Não é? Quem sou eu para esconder ao mundo aquilo que cá vim fazer? Sim, completamente, eu acho isso faz todo sentido. E nós não devemos ser egoístas de guardarmos o conhecimento só para nós. E o conhecimento todo armazenado em nós dá quase uma obesidade, não é, de conhecimento que não nos permite depois também, lá estar, descobrir coisas novas, ter vontade de aprender mais. E se nós também ler um livro ou tirar um curso e depois não o aplicar... Sim. E nós falávamos disto, outra vez até estávamos a falar disto quando estávamos a fazer o briefing de um podcast que, salvo erro, até foi o Tiago Negro que perguntou: quem é que aqui já leu o Pai Rico, Pai Pobre, não é? E se calhar muitos de vocês que se calhar estão a ver isto já o leram. E a pergunta é: quem é que já tem independência financeira? E depois já ninguém levanta o braço, não é? Ou seja, não adianta só, não é? Nós podemos estar aqui, todas as pessoas que estão cá, que nos estão a ver, até podem comprar os teus cursos todos. Eu dou sempre esse exemplo. As pessoas, vocês podem comprar os cursos todos, comprar as aulas privadas todas que vocês quiserem comigo. Agora a questão, se vocês não usarem o conhecimento, primeiro de tudo, o conhecimento só é conhecimento se for aplicado. Primeiro de tudo. Porque não adianta nós acumularmos o conhecimento todo e não fizermos nada com ele. Ainda é pior, porque se nós não soubermos, ok, não sabemos, também não sentimos falta. Agora, se nós sabemos e não fazemos, isso é muito pior. Vocês estão-se a enganar a vocês próprios, no fundo. E voltando ao início, vocês podem comprar os cursos todos que vocês quiserem. Vos garanto que o curso não vai fazer milagres. Porque se vocês não se aplicarem e não pegarem no conhecimento e aplicarem diretamente à vossa vida, não há curso que vos valha. O meu ou de qualquer outra pessoa. Ardeu, é deitar dinheiro ao lixo. Isto é como agora em janeiro, estamos a chegar ao final do ano e a malta... resoluções. Quer resoluções e agora há sempre isso. A mais fácil até de se falar e de exemplificar é a questão de, por exemplo, de ir ao ginásio. Não é? Não é por tu comprares uma licença de 12 meses de ginásio, não é que vais chegar ao verão, não é? E vens aqui para a Praia de Espinho e que vais estar com o tanquinho, não sei, não acontece, tu não foste treinar, já me aconteceu várias vezes. E eu tenho cá um grande amigo meu que é o Bruno Braga, que é aqui o dono da Fitbox cá em Espinho, e eu sou quase, durante muito tempo fui quase sócio benemérito daquilo, não é? Porque eu pagava não ia, não é? E ele adora-te como cliente. E ele adora. E não adianta, quer dizer, e não resultou porque também não me adiantava depois chegar lá e queixar-me: mas isto não resultou, é uma coisa que a malta comprar um curso teu e depois, Bruno, mas isto aqui eu ainda não teve rentabilidade nenhuma. E tu perguntas já, se calhar ainda não pagou em 100 euros e não eu já vi as aulas todas. Ok, podes ter até visto o curso 3 ou 4 vezes, não vai adiantar. Isto é a mesma coisa que tu dizes: amanhã levantas-te, olha, vou ali para a Marginal correr, e do nada estás ali no esquimó a comer um waffle. Não vai correr bem, não era esse o objetivo. Pai, prefiro parar no aquário e comer um peixinho. Sim, por acaso também concordo. Estamos alinhados. Bem, e fechando este ciclo da vontade, do desejo versus necessidade, tempo não é objeção, não pode ser, porque o tempo é o que tu dizes, não é, ou as pessoas não têm percepção da necessidade, ou realmente aquilo não é uma necessidade. Sim. Não é? E quando nós temos bem definidos, e para quem quer ter negócios, para quem quer às vezes vender alguma coisa, o teu cliente, quando perceber que o que tu tens responde mesmo a uma necessidade, compra. O cliente, seja ele qual for, quando percebe, porque quando tu estás a vender um curso, quem te vai comprar tens de ter um cliente. E a pessoa, quando realmente percebe que aquilo é uma necessidade, está a comprar. Uhum. E tu, neste momento, quem nos está a ver, diz assim: eu não tenho tempo, é porque isto não é a tua necessidade. Eu não tenho tempo, André, eu não tenho tempo para ver o teu podcast todo.
ok, é porque se calhar não tens necessidade de aprender com o conteúdo, se calhar que eu e o Bruno estamos aqui a dar. Sim, e às vezes este conhecimento pode não ser o mais impactante nesta fase da vida da pessoa, e se calhar daqui a um ano sim. Não há problema nenhum. Exatamente, não há problema nenhum, ou seja, isso bem depende. Eu acho que às vezes há dois tipos de pessoas: há aquelas pessoas que fazem naturalmente, e também há aquele tipo de pessoas que têm que passar por uma fase extremamente complicada, de frustração extrema, por exemplo, para agirem, literalmente. Eu acho que as pessoas podem precisar de um abanão gigante, e se calhar a pandemia foi um abanão para grande parte do planeta. Eu acho, pelo menos eu aprendi muito com a pandemia, e acho que se calhar há pessoas que precisam de um abanão muito grande, ter um choque muito grande para mudarem, ou então há aquelas pessoas que se calhar lhes dá um vibe assim do nada, que por exemplo a mim aconteceu-me isso. Eu tive assim um vibe com o livro do Segredos da Mente Milionário. Eu estava aqui a olhar para ele, a nota que tinha. Pronto. Esse livro, eu arrisco-me a dizer que foi o livro que mais mudou a minha vida. Eu acho que eu li em 2019 ou em 2018. Salvo erro. Eu li 2019, sim, porque... Acho que foi nesse verão, salvo erro, foi nesse verão. Foi como eu, e na altura eu estava a trabalhar numa loja, mas já estava a part-time, ou seja, já estava a fazer a transição, que eu passei de um full-time para um part-time para zero, nessa altura. E então eu na altura li o livro, e eu lembro perfeitamente, eu morava à beira da praia e estava a ler o livro em frente ao mar, sozinho, mesmo na areia, literalmente. Estava lá a ler e já não me recordo bem qual foi a passagem específica, mas eu tenho um vídeo com isso. E que literalmente eu li aquilo, e isto não é brincadeira, e eu literalmente, depois de ler aquela passagem, liguei ao meu patrão e despedi-me. Depois daquela passagem. Isto é uma história verídica. E depois dei 2 ou 3 dias à casa e pirei. Foi mesmo assim. Literalmente, ou seja, o impacto gigante que fez. Qual é que foi? Não estou aqui a pedir para me ler essa passagem, porque infelizmente não temos aqui o livro, e emprestei-me esse livro e estou à espera que me devolvam o livro. Mas é uma das coisas que nós também depois, às vezes eu tenho os livros, olha pá, leva, vai ler. Sim. Pronto, tenho alguns livros emprestados, mas também tenho um relatório dos livros que tenho emprestado e sei quem é que tem esse livro. Vamos lá ver se eles voltam, não é? Não, volta, que é o meu amigo Luís Cabete, ele traz-me o livro de volta. Luís, devolve o livro, por favor. Luís, tens o meu livro. Devolve o livro. Pronto, e se não ia-te pedir aqui para me falares qual é dessa passagem, mas certamente tens algumas ideias que te ficaram na mente. O que é que... Não quero que sejas aqui literal na passagem, no que é que estava lá escrito, mas qual foi essa mensagem que te fez tomar essa decisão? Eu acho que na altura, eu acho que teve a ver sinceramente com o facto de eu sentir, eu tenho ideia do que é que foi mais ou menos, mas eu lembro de estar a ler constantemente o livro e a dizer, isto é o que eu estou sempre a dizer e estou-me a enganar a mim próprio, estou-me a enganar. Até que chegou a uma das passagens do livro em que eu disse, não, isto já me estou a enganar demais a mim próprio. E foi aí que eu tomei a decisão, porque sentia que estava a perder tempo. Se não fosse agora, quando é que ia ser? Não faz sentido. O negócio ainda não tinha começado a vender, mas já tinha uma audiência fiel, que literalmente estavam sempre a mandar a mensagem, manda o produto cá para fora, e então eu disse, bem, eu vou fazer acontecer. No mesmo dia em que ou seja, nesse mesmo dia em que eu liguei ao meu patrão para me despedir, a chamada seguinte foi para alugar um escritório. Porque eu soubesse que se alugasse um escritório eu tinha que faturar. Tocaste em outro ponto que é muito engraçado, que é às vezes o fundamental é nós queimarmos a ponte. Sim, e eu aí foi mesmo isso. E tu queimaste a ponte, não é? Tu disseste não há volta a dar, não é? Não há desculpas, já acabou, não há desculpas. Eu não sei qual era eu não sei se era na Arte da Guerra que está essa passagem, que havia um general chinês que quando ia para a guerra, quando passava uma ponte, mandava as tropas queimar a ponte, porque assim eles sabiam que ou era vencer ou morrer. Obviamente que não estamos aqui a falar disso, mas essa tua tomada de decisão deu-te a dor de ter que correr atrás. Sim.
deu-te a dor de ter que correr atrás. Isso tinha que apresentar resultados, literalmente. Ter que apresentar resultados é poderoso. E para tu veres a importância deste livro, que é, eu durante o ano faço vários reconhecimentos às pessoas que trabalham comigo, de quando as pessoas atingem determinada marca, depende às vezes daquilo que está definido. E um dos livros que recorrentemente eu ofereço é Os Segredos da Mente Milionária, quando não está esgotado, porque muitas das vezes está esgotado, é difícil encontrar no livro, assim como o Pai Rico, Pai Pobre, pelo menos a versão em português. E eu, para tu veres a importância, acho que dou aquilo como uma questão de criar um mindset positivo nas pessoas. A forma também como é escrito está muito bem conseguido. Fala de alguma coisa, de um ponto que é a questão do termostato financeiro. E tu falas muito também da questão do mindset, eu falo muito desta questão do mindset. Se nós não cuidarmos da nossa mente, se nós não cuidarmos daquilo em que nós pensamos, é muito difícil nós alavancarmos outros e atingirmos outros patamares, porque o nosso cérebro tem tendência sempre a boicotar-nos. É como a questão, por exemplo, da saúde, do corpo, de estar mais gordo, de estar mais magro, ter mais saúde ou ter menos saúde, tem muito a ver com isso. Se nós... a questão do termostato financeiro se as pessoas estão balizadas para estarem ali na headline, tu podes ganhar. E, por exemplo, nós estamos aqui em Espinho a gravar e é uma cidade em que tem um casino e há muita gente, há pessoas que às vezes ganham dinheiro com o jogo, mas rapidamente tudo torram todo, porque o mindset financeiro ou o mindset desfinanceiro, a palavra não existe, mas pronto, vamos patenteá-la. É o zero ou o negativo. O que é que as pessoas fazem? Torram o dinheiro todo. Conheço algumas pessoas que ganharam às vezes até o Totoloto, o Joker e por aí fora na altura. Sim. E ganhavam ali 40 ou 50 mil contos, ou seja, 250 mil euros, e passado 2, 3 anos estavam pior do que estavam quando ganharam. E há muitos casos lá fora também de jogadores de futebol, jogadores de basquete, ou pessoas que ganharam Euromilhões ou o que seja, que hoje em dia estão a arrumar carros. E isso tem muito a ver com a falta de conhecimento. Porque atenção, a questão aqui é a falta de conhecimento deterioria a nossa qualidade de vida. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter noção. Porque a partir do momento em que nós não estamos a aplicar algo que está aí fora para melhorar a nossa vida, ou seja, se nós não formos buscar o conhecimento, não estamos só a prejudicar a nossa vida também, estamos a prejudicar a vida da nossa namorada, a vida dos nossos futuros filhos, estamos a prejudicar a vida até dos nossos pais diretamente, e as pessoas têm que começar a entender que o conhecimento, a falta dele neste caso, não vai só pôr em risco a qualidade de vida nossa, mas também a de futuras gerações. Ou seja, porque o meu intuito é passar este conhecimento aos meus filhos, como é óbvio. E eu quero ser o que quebra essa rotina na minha família. Eu quero ser a geração que vai quebrar os maus ensinamentos que estão para trás e criar uma nova fase da família. E esse é o objetivo. E por isso, não pensem que o que vocês não estão a fazer hoje vos dá cabo da vossa vida só a vocês. Não, aquela ideia de negócio que vocês têm há muito tempo guardada não vai só dar cabo da vossa vida porque vocês não a estão a fazer, mas também vai afetar a qualidade de vida da vossa mulher, a qualidade de vida dos vossos filhos, dos vossos netos e de quem está para vir. Ou seja, não sejam invejosos a esse ponto. É o tal egoísmo não saudável. Se bem que depois também há aqui uma dicotomia que é, eu concordo a 200% com aquilo que tu disseste e acrescento que mas nós também, é um mas nós também devemos agradar à pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós próprios. E termos esta consciência de que se estamos a fazer algo que nos faz feliz, por inerência vai fazer também as outras pessoas que nos rodeiam também muito felizes.